Matemática, aula 19. Olha só quem chegou! Sejam bem-vindos a mais uma aula conosco. Espero que estejam todos animados para aprendermos mais hoje. Os números são coisas fantásticas, não são? Vamos ver o que eles nos trouxeram hoje? Momento tabuada. Você errou 0 e acertou 10. Hora de corrigir o dever de casa. E aí, crianças, tudo bem? O dever de casa de hoje era sobre uma história de diminuir. Estou ansioso para ouvir como vocês fizeram. Quem quer contar primeiro? Eu quero contar primeiro. Pode contar, Delta. Minha história. Meu pai comprou 7 pipas. Eu e meu irmão brincamos com 2. Quantas pipas ele tem agora? Faço 7 menos 2 é igual a 5. Agora ele tem 5 pipas. Professor, minha vez. No próximo exercício, aparecem uns gatos. Eu gostei de fazer essas contas. Contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gatos. Escrevo 6 aqui no primeiro quadrado. Depois eu vejo quantos gatos estão com um X. 1, somente 1. Escrevo 1 no segundo quadradinho. 6 gatos menos 1 gato é igual a 5 gatos. Escrevo 5 no quadradinho maior. Sobraram 5 gatos, professor. Delta, como você fez o exercício B seguinte? Aqui tem 1, 2, 3, 4 vacas. E uma delas está riscada. Então, 4 vacas menos uma vaca é igual a 3. Sobraram 3 vacas. Muito bem! No próximo exercício, temos 10 peixes e 2 deles estão cortados. Então, 10 peixes menos 2 peixes igual a 8. Gama e Delta, contem comigo. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peixes. Muito bem! Gostei de ver os exercícios de vocês dois, viu? E vocês aí em casa? Vamos aprender juntos? Eu penso. Em nossa última aula, vimos como resolver situações de diminuir. É preciso ler
ouvir a situação com atenção. Observar cada parte para saber se a conta é de diminuir. Depois, é só escrever a conta e resolver. Delta, invente uma história para essa situação. Numa fruteira havia 6 morangos. 2 colegas estavam com fome e espetaram 2 morangos com seus garfos para comê-los. Quantos morangos sobraram no prato? Explique passo a passo como resolver essa situação. Primeiro, represento quantos morangos havia ao todo na fruteira. 6. Segundo, meus colegas comeram 2 morangos. Então, a conta é de diminuir. Vou diminuir 2 morangos dos 6 que havia no prato. Terceiro, represento a conta assim. 6 menos 2 é igual a... Quarto, faço a conta e escrevo o resultado. 6 menos 2 igual a 4. Gama, Sim, invente uma história para essa situação. tá bom. Fui numa pescaria com meus colegas. Vimos que tinham perto do barco 7 peixes. Cada um de nós jogou seu anzol e pescamos 3 peixes. Quantos peixes ficaram na água? Hã? Explique passo a passo como resolver essa situação. Primeiro, eu represento quantos peixes havia ao todo. 7. Segundo, pescamos 3 peixes. Terceiro, havia 7 peixes. Pescamos 3. Acho que a conta é demais. Quarto, faço 7 mais 3 igual a 10. Gama, se havia 7 peixes e vocês pescaram 3, o número de peixes que ficou na água aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então a conta não é de somar. É verdade, professor. A conta é de diminuir mesmo. Vou fazer de novo. Primeiro, escrevo o número de peixes que havia ao todo. Isso. Eram 7 peixes. Segundo, pescamos 3 peixes. Então, diminuiu o número de peixes. Vou escrever uma conta de diminuir. 7 menos 3 igual a... Agora é só dar o resultado. 7 menos 3 igual a 4. Parabéns! Agora você acertou! Lembre-se que é importante observar como a história acontece para saber qual conta fazer. Eu estudo. Delta, invente uma história para essa situação. Já sei. 7 barcos estavam indo pescar. Armou chuva. 3 barcos mudaram de ideia e resolveram voltar. Quantos barcos foram para a pescaria? Explique passo a passo como resolver essa situação. Tenho que representar quantos barcos havia ao todo. 7. 3 barcos resolveram voltar. A conta é de diminuir. Vou diminuir 3 dos 7 barcos que saíram. Represento a conta. 7 menos 3 igual a... Faço a conta. 7 menos 3 igual a 4. 4 barcos foram para a pescaria. Muito bem, Delta. Agora vamos mudar um pouquinho os papéis. O desafio dessa parte da aula será o contrário. Eu vou contar uma história e vocês farão um desenho que represente a história que eu vou contar. E aí, preparados?
Com certeza, professor! Eu adoro desenhar. Ai, e professor, não sei se eu vou conseguir. Fiquem tranquilos. Vou pedir desenhos bem simples para vocês. Primeiro, para você, Gama. Toma aqui. Na minha mesa tinha 5 bolinhas. Peguei 2 delas para brincar. E agora? Quantas bolinhas ficaram na mesa? Eu sei, professor! Eu sei! É só pegar os 5 e... Calma, Gama. Você vai fazer um desenho representando isso que você está pensando aí. Ah, é verdade! Então tá, professor. Agora vai ser com você, Delta. E na minha lancheira tem 6 biscoitos. Como eu estou com pouca fome, comi apenas um biscoito. Quantos biscoitos sobraram na lancheira? Professor, acho que já sei como vou fazer. Posso desenhar todos os 1, 2, 3, 4, 5, 6 biscoitos e marcar aquele que comi? Claro, Delta. Ótima ideia. Professor, terminei. Eu também, professor. Eu já acabei. Excelente. Agora cada um apresentará para o outro o seu desenho e explicará como chegou ao resultado. O seu tá bonito. Professor, eu posso começar? Claro, Gama. Nos mostre seu desenho. Na minha mesa tinha 5 bolinhas. Peguei 2 delas para brincar. E agora, quantas bolinhas ficaram na mesa? Delta, olha o meu desenho. A história era que tinha 5 bolinhas na mesa, depois você pegou 2 para brincar. O que é aquela mão ali? Calma. Explique melhor seu desenho para a gente poder entender. Eu fiz assim, ó. Desenhei 5 bolinhas e coloquei a mão em cima das 2 que eu peguei para brincar. Assim, descobri que sobraram 3 bolinhas. 5 menos 2 é igual a 3. Muito bem, Gama. Excelente desenho e explicação. Conseguiu entender, Delta? Agora posso explicar o meu desenho, professor? Claro, Delta. Vamos entender o seu desenho. Na minha lancheira tem 6 biscoitos. Como estou com pouca fome, comi apenas um biscoito. Quantos biscoitos sobraram na lancheira? Mas onde está o biscoito que você comeu? Então, Gama, eu separei o biscoito que eu vou comer. Esse biscoito está mais longe que os outros. Eu peguei para lanchar. Assim fica 6 menos 1, que dá 5. Muito bem, Delta. Vocês se saíram muito bem nessa tarefa. Eu gostei bastante. E vocês? Gostaram de desenhar? Sim, professor! O que acham de desenharem mais uma história? Sim! Então vamos começar com você, Delta. Tudo bem, professor. Estou gostando mais ainda dessa matéria. Então faça um desenho que represente a seguinte história. Na minha geladeira havia 7 ovos. Precisei usar 3 ovos para fazer uma receita de bolo. Quantos ovos ainda restam na geladeira? Acho que já sei a resposta, professor. Então já pode fazer o desenho pra gente. E você aí em casa, consegue fazer esse desenho antes da Delta terminar? Vamos lá! Quero ver todo mundo desenhando aí do outro lado da telinha, hein? Vamos relembrar a história. Minha geladeira havia 7 ovos. Precisei usar 3 ovos para fazer uma receita de bolo. Quantos ovos ainda restam na geladeira? Pronto, professor. Terminei. Então, Delta, conte novamente a história e mostre como você fez o desenho.
Na sua geladeira havia 7 ovos. Então desenhei os 7 ovos assim. O professor usou 3 ovos para fazer uma receita. Então eu circulei os 3 ovos. O meu desenho ficou assim. Agora sobraram 4 ovos na geladeira. 7 menos 3 é igual a 4. Olha, pra quem não sabia muito bem se ia conseguir, você tá se saindo super bem, parabéns. Mas por que você circulou os ovos? É que eu lembrei da vasilha que minha mãe usa para fazer o bolo, professor. Ah, sim! Boa ideia, hein? Boa ideia. Gama, agora é a sua vez. Na minha mesa havia 4 fatias de pizza. Como eu estava com muita fome, comi 3 fatias. Quantas fatias ficaram na mesa? Essa parece difícil, professor. Ah, vamos lá, Gama, você consegue. E você de casa também. Enquanto o Gama desenha, tente fazer junto com ele. Na mesa havia 4 fatias de pizza. Como estava com muita fome, eu comi 3 fatias. Quantas fatias ficaram na mesa? Professor, terminei. Mas eu não sei se tá certo. Vamos lá, conte a sua história e mostre como você fez o desenho. Na mesa tinha 4 fatias de pizza. Então, desenhei as 4 fatias assim. Aí, eu fiz como a delta. Circulei 3 fatias. Então, a resposta é 3. Eu circulei porque lembrei do prato de comida. E deve ser um pratão. Mas, Gama, na história pergunta quantas fatias sobraram. Ah, é verdade. Então, é para contar as fatias que estão fora do círculo? Exatamente, Gama. Ah, tá. Então a resposta é 1. 4 menos 3 igual a 1. Isso aí, Gama, agora sim. Precisamos sempre estar atentos à pergunta feita. Vamos agora ao resumo da nossa aula. Resumo da primeira parte. Continuamos nosso estudo sobre como resolver situações de diminuir. É preciso ler ou ouvir a situação com atenção, observar cada parte para saber se a conta é de diminuir. Aí depois é só escrever passo a passo como registrar as histórias, com numerais e resolver. Problemas orais. Problema 1. Num estacionamento havia 7 carros, mas 3 foram embora. Quantos carros ficaram? Havia 7 carros, saíram 3. Diminuiu. Conta de diminuir. 7 menos 3 carros que saíram. Ficaram 4 carros. Problema 2. Um cachorro foi ao pet shop e colocou 8 lacinhos. Saindo de lá, ele perdeu 3 desses lacinhos. Com quantos lacinhos ele ainda ficou? Eram 8 lacinhos, ele perdeu 3. Diminuiu. Conta de diminuir. 8 lacinhos menos os 3 que ele perdeu. 5 lacinhos. Problema 3. João é goleiro em um time de futebol. Ele sofreu 3 gols no primeiro jogo e mais 7 no segundo jogo. Quantos gols João sofreu?
Primeiro jogo, 3 gols. Segundo jogo, 7 gols. Para saber o total, temos que somar 3 mais 7, igual 10 gols. Momento tabuada. Medidas. Hora de corrigirmos o dever de casa de medidas. Delta e Gama, vocês vão comparar as massas de alguns objetos. Gama, compare a massa de um livro e de uma calculadora. A calculadora é menor que o livro. Ela tem menos massa que o livro. A calculadora é mais leve que o livro. Igual aqui, no livro. Muito bem! Delta, veja as imagens do exercício seguinte e compare a massa de um livro grande e uma televisão. O livro grande tem menos massa que a televisão. A televisão é mais pesada do que o livro. Muito bem, Delta. Estou gostando de ver vocês dois evoluindo. Vocês estão estudando muito. Parabéns, viu? Eu penso. Estudamos que massa é o que forma um corpo. Tudo o que existe tem massa. Eu, você, uma fruta, um animal ou um objeto. Fizemos comparações para saber quem é mais pesado ou mais leve. Vejam a imagem. Professor, os dois são muito pesados, né? O avião tem mais massa que o carro. Isso. Ele é maior que o carro. Um avião é mais pesado do que um carro. Nesse desenho, vemos uma balança de 2 pratos. Na balança de 2 pratos, a gente faz a comparação de massa colocando uma coisa em cada prato. Se um dos pratos da balança ficar mais inclinado que o outro, significa que o lado que está mais inclinado está mais pesado. Nessa balança, vemos no prato da esquerda um melão. No prato da direita, uma maçã. Notem que o braço da esquerda, onde está o melão, está mais baixo. Significa que o melão é mais pesado do que a maçã. Então, a maçã é mais leve que o melão. Isso mesmo, Delta. Quando estamos comparando a massa de 2 coisas e os braços da balança ficam na mesma altura, dizemos que a balança está equilibrada. Significa que o que estamos comparando tem a mesma massa. Nessa balança que estou mostrando, a maçã e o caju têm a mesma massa. Dizemos que eles pesam igual. Entenderam? Sim. Eu estudo. Vou mostrar mais algumas figuras e vocês vão me dizer qual é mais pesada em cada uma delas. Gama, você. Nessa imagem, qual objeto é o mais pesado? A melancia ou a abóbora? A abóbora, professor. Por que você acha que é a abóbora? Ué,
Porque o lado dela está mais inclinado, está mais baixo. Muito bem, Gama. Agora você, Delta. Qual dos dois é o mais pesado? O pimentão verde ou a maçã vermelha? Professor, parece que o pimentão é maior. Por isso, ele deve ser o mais pesado. É verdade. Ele parece maior. Mas o que a balança está medindo é a massa. Para que lado a balança está inclinada? Para o lado da maçã. Excelente. Então, qual dos dois é o mais pesado? A maçã, professor. Muito bem, Delta. Às vezes pode acontecer de um objeto ser maior, mas ser mais leve. Por isso, devemos sempre observar para que lado a balança está se inclinando. Veremos um exemplo desses daqui a pouco na prática. Gama, mais uma imagem para você observar. E agora? Qual é o mais pesado? A bola de tênis ou a maçã? Professor, não dá para saber. E por quê? A balança não está inclinada. Então se lembre do que vimos antes. Entendi, professor. Nenhum é o mais pesado. Eles têm a mesma massa. Exatamente. Delta, sua vez. Quem é mais pesado? A fita ou a borracha? Agora ficou fácil, professor. Elas têm a mesma massa, porque a balança não se inclinou para nenhum lado. Muito bem. Descobrir que dois objetos pesam a mesma coisa é uma tarefa importante. Em algumas feiras livres, ainda são usadas as balanças de prato para medir a massa das coisas. Para isso, os feirantes usam pesos de metal com medidas diferentes para comparar a massa das frutas e legumes com a massa dos pesos de metal. Professor, não entendi muito bem. Pode mostrar como isso funciona? Claro! Vou mostrar algumas imagens e vocês vão me ajudar a descobrir a massa de algumas frutas. Ok, professor. Delta, observe a imagem. Temos na esquerda um abacaxi e na direita um peso de metal. Qual deles é mais pesado? O abacaxi, professor. A balança está mais inclinada para o lado do abacaxi. Muito bem! Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos acrescentar outro peso de metal do lado direito. E agora, Delta? Agora eles estão equilibrados. Exatamente! Quando isso acontece, podemos dizer que a massa do abacaxi é igual à massa de 2 pesos de metal. Acho que entendi, professor. A massa do abacaxi é maior que a massa de 1 peso de metal, mas é igual à massa de 2 pesos de metal. Isso aí, muito bem. Agora com você, Gama. Vou mostrar uma figura e você vai me dizer qual é mais pesado. Qual dos dois é mais pesado? O peso de metal ou a melancia? A melancia é mais pesada. E por que você acha isso? Porque a melancia está mais embaixo, professor. Isso! E agora? Eu coloquei 2 pesos de metal. A melancia ainda é mais pesada que os 2 pesos de metal. A balança continua inclinada, olha. Exatamente. E o que você acha que podemos fazer para equilibrar a balança? Já sei. Retirar a melancia. Mas se eu retirar, como é que eu vou comparar as duas massas, Gama? Ô, Delta, me ajuda aí. E se a gente colocasse mais um peso para tentar equilibrar? Boa! Isso é mais fácil. Eu tenho um outro peso para fazer isso. Vejam só como fica se eu adicionar mais um peso no lado direito da balança. Professor, ela está quase igual. Gama, o que você acha que podemos fazer? A gente pode colocar mais um peso? Não custa nada tentar.
Vamos ver como fica ao adicionarmos um quarto peso no lado direito da nossa balança? Agora finalmente conseguimos equilibrar, professor. Que conclusão podemos chegar? Que a massa da melancia é igual à massa de 4 pesos de metal. Muito bem, Gama! É isso mesmo! Agora pensem comigo. Seria possível a gente comparar o peso da melancia com o peso do abacaxi? Vamos relembrar. Delta, você se lembra de quantos pesos de metal nós precisamos para equilibrar o abacaxi? Sim, nós precisamos de 2 pesos de metal para equilibrar o abacaxi. Exatamente. Agora você, Gama, quantos pesos de metal precisamos para equilibrar a melancia? Nós precisamos de 4 pesos de metal para equilibrar a melancia. Agora é com vocês. Imaginem que esses 4 pesos têm a mesma massa, ou seja, eles são iguaizinhos. O que vocês acham? Qual é o mais pesado? O abacaxi ou a melancia? E você aí em casa, já sabe a resposta? Eu acho que é a melancia. Como assim? Nós precisamos de mais pesos de metal para equilibrar a melancia, ué. A massa da melancia é igual à massa de 4 pesos de metal. Ah, sim! E a massa do abacaxi é igual à massa de 2 pesos de metal. Então, a gente precisou de mais pesos para equilibrar a melancia. Por isso, a melancia é mais pesada. É verdade! Gente, eu estou muito orgulhoso de vocês. Vocês estão aprendendo muito depressa. Parabéns, hein? Vamos descobrir quem pesa mais e quem pesa menos ou quem pesa igual. Vamos construir uma balança de 2 pratos. Para isso, vamos precisar de um cabide, 2 pratos de papelão ou de plástico e de barbante. Na página 128 do livro está escrito o que deve ser feito. Construa a balança de acordo com a figura que estamos mostrando. Eu já construí a minha. Vamos fazer comparações para saber quantas moedas de R$1 pesam uma caneta, um lápis e uma borracha. Do lado esquerdo, vamos colocar as moedas. Toma sua moeda, Gama. Do lado direito, vamos colocar os objetos que vamos pesar. Na página 128 do livro, tem uma tabela onde vamos anotar os resultados da pesagem. Delta e Gama vão nos ajudar pesando alguns objetos da balança que construímos. Gama, pese uma caneta na nossa balança. Eu vou colocar a caneta em um dos pratos. E a moeda de R$1 nesse outro prato. Ô, Delta, você pode me ajudar? Acho que a caneta pode cair. Claro, eu olho a caneta. Professor, minha caneta pesa menos que a moeda de R$1. Muito bem, Gama. Delta, pese seu lápis na nossa balança. Vou precisar da sua ajuda, Gama. Pode deixar. Meu lápis pesa menos que uma moeda de 50 centavos. Muito bem, Delta. Como nossos lápis e nossas canetas pesam pouco, né? Gama, pese sua borracha. Olha! Professor, minha borracha
pesa mais que uma moeda de R$1. Até que enfim achamos o objeto mais pesado, né? Acharam que não encontraríamos, não é? Mas sempre há algo mais pesado, basta procurar. Vamos descobrir quais moedas pesam mais? Podemos usar a nossa balança para fazer esse teste. Ô professor, como vamos fazer isso? Vamos fazer algumas comparações entre as moedas de 10 centavos, toma para você, e 25 centavos, toma para você. A de 50 a gente usa depois. Vamos começar com você, Gama. Usando a balança, vamos comparar a massa da moeda de 10 centavos com a moeda de 25 centavos. Delta, você pode ajudar o Gama com essa tarefa? Claro, professor. Ótimo. Vamos lá, Gama. Tá bom, vamos lá. Ô, Delta, eu vou colocar a moeda de 10 centavos aqui nesse prato. Você coloca a moeda de 25 centavos no outro prato, da direita. Pronto. Pronto, professor! E a que conclusão chegamos com essa experiência? Que a moeda de 25 centavos é mais pesada que a moeda de 10 centavos. Porque a balança da direita está mais inclinada. Conclusão correta. Agora Delta assume a balança. Compare as moedas de 25 centavos, que eu vou deixar com Gama, e de 50 centavos, que está aqui com você. Gama, ajuda a Delta nessa pesagem? Sim, professor. Vamos lá, Gama. Eu vou colocar a moeda de 50 centavos no lado direito. E você coloca a moeda de 25 centavos no lado esquerdo. Tá bom, vamos ver como vai ficar. Professor, ajuda a gente aqui. Parece que as duas moedas estão equilibradas. É isso mesmo. Vocês acabaram de descobrir que as moedas têm uma massa muito parecida. Resumo do segundo tema. Estudamos que podemos usar uma balança para fazer comparações. Assim sabemos qual é mais pesado, mais leve ou que pesa igual. Quando pesa igual, significa que os objetos têm massa igual. Problemas orais. Problema 1. Quem é mais leve, você ou sua mãe? Crianças têm menos massa que adultos, menos peso, portanto, são mais leves. Problema 2. O que pesa mais, uma jabuticaba ou uma jaca? Jabuticaba é pequena, tem pouca massa. Jaca tem muita massa, pesa mais. Problema 3. Qual é mais pesado? Um cachorro ou um passarinho? Cachorro tem mais massa, tem mais peso do que o passarinho. Dever de casa de hoje. Medidas, página 130, exercício 3. Que bom que estivemos juntos hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!
Pré-Escola 2, Unidade 3, Episódio 5. Olá, sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar a brincar? Vamos brincar com as letras, vamos brincar com o corpo, vamos brincar com os lápis. Você já sabe, aqui é tudo brincadeira, mas a gente aprende pra valer. Vamos brincar aprendendo e aprender brincando. E então, todos prontos? Vamos começar? Brincando com as mãos. Olá, que bom que vocês chegaram. A Alfa e eu estávamos aqui esperando por vocês. E o que será que nós vamos fazer hoje? Será que nós vamos fazer um desenho? Uma pintura? Ou uma escultura? Nós vamos começar o nosso encontro de hoje falando sobre um artista muito especial. Ele utiliza elementos naturais e ele cria sua arte em lugares distantes junto à natureza. Ele faz longos passeios e cria sua arte. Estou falando do artista Richard Long. Este é o Richard Long. E agora nós vamos conhecer uma de suas obras. E o nome desta obra é Círculos de Mãos Enlameadas. Esta obra é um quadro enorme com centenas de impressões das mãos organizadas em círculos perfeitos. Richard Long fez este quadro depois de um longo passeio pelo rio Avon. Pelo caminho, ele foi enchendo baldes de lama, que usou para fazer as impressões das mãos numa parede branca. Os círculos são tão grandes que, para acabar, o artista precisou subir em uma escada. Vocês sabiam que marca de mãos é uma forma muito antiga de arte? Povos muito antigos que viviam nas cavernas já faziam marcas de suas mãos nas paredes das cavernas para se comunicar. E agora nós vamos conhecer uma caverna lá da Patagônia, Argentina. E esta caverna guarda em suas paredes centenas de marcas de mãos. E sabe qual é o nome desta caverna? Caverna das Mãos. Vamos observar? E hoje nós vamos fazer uma releitura da obra Círculo de Mãos Enlameadas de Richard Long. Será que a gente consegue fazer essa releitura? Quais materiais nós vamos usar? Para a nossa atividade de hoje, nós vamos usar uma folha de papel bem grande. Aqui eu tenho 2 folhas no tamanho A3 que eu vou unir. Você também pode usar uma cartolina. Nós também vamos precisar de um molde redondo para contornarmos e fazermos um círculo. Eu vou usar um molde pequeno, pois a minha mão é uma mão grande. Lápis, rolo de tinta para pintar as mãos, tinta guache na cor que você preferir. Eu vou usar hoje tinta na cor marrom. Vamos precisar também de uma bandeja para colocar a tinta. Eu já coloquei a minha tinta marrom aqui nesta bandeja de isopor. E um pedaço de tecido ou material parecido para limpar as mãos, se necessário. Mas antes de criar um círculo usando marcas de mão, nós precisamos nos concentrar. Vamos aquecer as mãos? Esquente as mãos. Parou. Abriu, fechou.
abriu, fechou, abriu, fechou, parou. Sacode os dedos. Parou. Mãos no coração. Tum, 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 tum. Respire bem fundo. E solte o ar como uma abelhinha, assim. Agora que já estamos bem mais concentrados, nós podemos começar a nossa atividade. Você está concentrado, Alfa? Muito bem, então podemos começar. Vamos começar a nossa atividade? O primeiro passo é desenhar um círculo no centro do papel, no meio. Eu vou apoiar o meu molde redondo e vou desenhar um plano geométrico circular. Contornei a tampa e tenho um círculo pequeno. Lembrando que você pode usar um molde circular no tamanho que você preferir. Agora, nós vamos passar tinta na palma da mão. Verifique se suas mãos estão bem limpas. Nós vamos imprimir as nossas mãos no papel, seguindo o contorno do círculo. Vamos lá! Lembre-se de fazer esta atividade próximo a algum lugar que você possa lavar as mãos. Já pintei a minha mão na cor que eu escolhi e agora eu vou imprimir. Com muito cuidado, respeitando o contorno do círculo. Bem pertinho do círculo. Aperte bem as mãos, tire com muito cuidado. Agora eu vou precisar de mais tinta na minha mão. Agora eu vou imprimir a minha mão neste lado. Segure bem o papel antes de tirar a mão. Com muito cuidado. Terminei. Fiz um círculo e
imprimindo a minha mão com tinta sobre o papel. Vocês conseguiram criar um círculo imprimindo a sua mão sobre o papel? Conseguiram? Muito bem! Vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Hoje nós conhecemos a obra de um artista que se chama Richard Long. E ele cria arte fazendo longos passeios junto à natureza. Depois nós observamos com muita atenção uma de suas obras, que se chama Círculo de Mãos Enlameadas, e criamos uma releitura. E nós usamos tinta guache no lugar da lama. E depois nós imprimimos a nossa mão sobre o papel, criando um círculo. Gostaram do nosso encontro de hoje? Até a próxima! Tchau! Tchau, Alfa! Tchau, pessoal! Brincando com as letras. Olá a todos! Sejam bem-vindos de volta ao Brincando com as Letras. Na aula de hoje vamos continuar com a letra D. Vamos corrigir o nosso dever de casa da página 30 e ver como vocês fizeram. Muito bem! Cobriram os pontos completando a palavra dedo e copiaram a letra D. Muito bem, estou vendo que completaram também as letras de dentro dos balões. Letra A, letra B, letra C e letra D. Parabéns! Agora vamos para a página 31. Na página 31, nós vamos continuar a treinar a letra D. Vamos ver? Vamos ver nossos ícones e ver o que eles estão indicando para fazer nesta página? Cobrir os pontos, copiar, completar. Na página 31, vamos treinar mais a letra D. Vocês se lembram dos movimentos? De cima para baixo, uma linha vertical, depois vamos fazer uma curva para a direita e depois uma curva para a esquerda, para fechar e completar a letra D. Muito bem. Então nós vamos começar cobrindo os pontos aqui na linha 1 e vamos treinar mais um pouco a letra D. Depois vamos copiar a letra D de forma maiúscula. E depois que acabarmos, nós vamos olhar aqui, ó, e ver os nossos amigos, os bonequinhos. E vamos ver como vamos fazer para completar as figuras. Vamos ver. Estou vendo um bonequinho correndo. Ao lado, vamos ver o que será que está faltando. Vamos ver? Vamos completar? Vamos completar o movimento dos bonecos? Então vamos lá. Linha 1. Vamos cobrir o pontilhado seguindo a direção da seta. Vamos começar no ponto de cima para baixo na vertical. Em cima, curva direita descendo. Curva à esquerda. Mais uma vez. Em cima, de cima para baixo na vertical. Curva direita descendo e curva à esquerda. Agora vamos para a linha 2. Copiar. Vamos treinar mais uma vez a escrita da letra D. Aqui não temos pontilhados e nem pontos para indicar onde vamos começar, mas nós já sabemos. Vamos começar. De cima para baixo na vertical. Curva direita descendo e curva à esquerda. Vamos fazer mais uma letra D. De cima para baixo na vertical. Curva direita descendo e curva à esquerda. Agora vamos para a linha 3. Vamos fazer a letra D menor. Vamos segurar o lápis bem firme. De cima para baixo na vertical. Em cima, curva direita descendo e curva à esquerda. Mais uma vez. De cima para baixo na vertical. Em cima, curva direita descendo e curva à esquerda. Para a próxima aula, nós vamos fazer a página 31. Vamos treinar bastante a letra D. Vocês se lembram? Vamos treinar os movimentos da letra D, primeiro cobrindo os pontos e depois copiando. E depois que acabar, nós vamos completar as figuras dos bonecos. Vamos olhar?
o boneco está correndo. E depois o que vemos? Nós estamos vendo um boneco, mas está faltando alguma coisa. Na parte de baixo também está faltando. E aqui embaixo nós só estamos vendo a cabeça do boneco. Precisamos desenhar o corpo para completar. Vamos fazer isso? Vamos ver como ficou na próxima aula? Eu vou começar. Vou começar completando meu boneco. Vou fazer os braços. E você? Vai fazer também? Faça com bastante capricho. E nos vemos na próxima aula. Brincando com o corpo. Olá, crianças! Prontos para mais um dia de atividades? Como está o dia hoje? Bonito como sempre? Muito sol? Muita chuva? Nublado? Cada dia é uma nova surpresa, não é mesmo? Mas todo dia é dia de brincar. Vamos nos preparar para brincar? Vamos preparar o nosso corpo para fazer as atividades? Vocês estão preparados? Podemos começar? Para o esquentamento de hoje, nós vamos realizar palmas debaixo da perna, giro de quadril e mão no calcanhar. Vamos lá? Preparou, levantou a perna, palmas embaixo da perna. Isto, giro de quadril. E mão no calcanhar. Muito bem. Esta atividade se chama Desafio dos Saltos. Para realizar esta atividade, nós vamos precisar que escolha um lugar limpo, sem móveis por perto, para não esbarrar. Será apresentada as setas para o lado direito, para frente, para o lado esquerdo e para trás. Vamos seguir estas setas realizando um salto. Vamos lá? Para frente. Para a direita. Muito bem. Agora que você aprendeu, vamos realizar juntos? Vamos lá? Para frente. Direita. Esquerda. Para trás. Para frente. Muito bem. Gostaram das brincadeiras de hoje? Foi divertido, não foi? Você gostou mais de qual? Depois, vocês podem brincar mais com seus amigos. Agora nós vamos relaxar. Vamos olhar para a lateral. Para cima e para baixo. Perfeito. Agora, estique o braço para a lateral do corpo. Vamos agora encostar lá no chão. Abra a perna um pouquinho. Encoste lá no meio. Muito bem. Agora, estamos prontos para continuar o nosso dia. Para ler, para brincar. Até a próxima! Dever de casa. Meu livro de atividades, volume 1, página 56. Ficha de atividade 8. Livro Grafismo e Caligrafia, Letras de Forma, página 31.